Bom dia, galerinha do sexto ano, professora Mariana de Ciências, e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e a gente vai para o capítulo 6 do livro 1, que fala sobre células, né? Vida celular. Aí, só para a gente dar uma relembradinha, ó, no que a gente viu semana passada, Robert Hooke, ele foi o primeiro a ver o que ele deu o nome de célula ao microscópio, né? Que ele pegou um pedacinho de cortiça, analisou no microscópio simples que ele tinha inventado, que existia na época, né? E deu o nome de célula. Aí nós vimos também semana passada o microscópio e as partes do microscópio, né? Nós vimos, lembram as partes do microscópio? Ó, a ocular, o canhão, né? As objetivas, a platina, a mesinha, né? O parafuso macrométrico e o micrométrico, os pés, o espelho-lâmina, o condensador, né? O diafragma. Nós vimos as partes semana passada. Aí nós vimos também semana passada que existe o microscópio óptico, né? Que é esse mais comum da gente ver em laboratórios. Aqui tá dando para ver, ó, como que é vista, por exemplo, um tecido cartilaginoso, ó, um tecido de cartilagem, dessas que a gente tem no nariz, na orelha, visto ao microscópio. Olha as célulazinhas, ó, tudo isso são células. E também vimos que existe o microscópio eletrônico, né? Que é um microscópio que manda direto para o computador as imagens e, olha, vê muito mais nítido e perfeitas imagens, né? Olha, que imagens perfeitas vistas ao microscópio eletrônico de varredura, mais moderno ainda. Aqui eu tenho um ácaro, olha como vê muitos detalhes. Ácaro é microscópico. Aí, gente, ó, eu tenho alguns nomes influentes aqui sobre célula. Robert Brown, ele identificou, foi o primeiro a ver o núcleo celular, que a gente vai ver que é uma das partes da célula e é muito importante. O Matias e o Teodoro elaboraram a teoria celular, que também é importantíssima. E o Rudolf, ele emitiu as primeiras ideias sobre hereditariedade, que são as características que são passadas de pai para filhos, né? Isso tudo foi muito importante. Tudo em 1800. Teoria celular. A célula é a unidade morfofisiológica dos seres vivos. Então, para ter vida, precisa ter célula. É a unidade básica, fundamental dos seres vivos. O nosso corpo é todinho formado por milhões de células, tá? Nossa pele, nossos músculos, ossos, tudo são muitas células microscópicas, só dá para ver no microscópio, é tudo muito pequenininho, mas é uma junção de milhares de células. Célula é a menor porção da matéria viva e capaz de executar todas as funções vitais. Cada célula trabalha no nosso corpo, tá? Trabalha bonitinho, tá? Responsável pela hereditariedade, carregam as características que passam de pai para filhos. Os organismos podem ser unicelular, formado por uma única célula, que eu tenho exemplo uma bactéria, ou pluricelular, ou multicelular. Pluricelular e multicelular significa a mesma coisa, formado por muitas células. Nós humanos somos organismos pluricelulares, porque nós somos formados por milhares de células. Aí, nós vamos ver aqui que nós temos dois tipos principais de células. Nós temos célula procarionte e célula eucarionte. Primeiro aqui eu tenho uma imagem de uma célula procarionte, que é uma célula primitiva, ou seja, simples. Só tem esse tipo de células bactérias. Só as bactérias têm esse tipo de células, que são organismos unicelulares. As bactérias, elas são formadas por uma única célulazinha procarionte. As células, todas as células, animal, vegetal, da bactéria, procarionte ou eucarionte, elas têm três estruturas principais: membrana plasmática, citoplasma e núcleo, ou pelo menos nucleoide, que é o que tem na célula procarionte aqui. Nucleoide é onde tem o nucleoide é onde está o DNA dela, o material genético. DNA é RNA, tá? É o que dá
a característica hereditária que passa de pai para filho, é guardado dentro do núcleo. Só que no caso das células procariontes, elas não têm um núcleo definido, elas não têm aquela membranazinha em volta do núcleo. É tudo jogado em cima do citoplasma. Citoplasma é esse aqui, ó, material gelatinoso. E a membrana plasmática é o que dá limite à célula, essa bordinha branquinha que está aqui, ó, em volta da célula. Esse núcleo, o material genético dela, é jogado por cima do citoplasma, então ele leva o nome de nucleóide. Tá? Ele não leva o nome de núcleo porque ele não tem carioteca, que é o nome daquela membranazinha que envolve o núcleo. Eu vou dar um exemplo para ver se vocês conseguem entender melhor. Vamos imaginar que a gente pegou um ovo. Peguei um prato e abri esse ovo no prato, cru, tá? O ovo cru no prato. Aí a gente vai ver a clara, que é a parte branca, ainda não está cozido, então ela é transparente, né? Meio transparente. A gente vai ver a gema, que é a parte amarela, certo? Quando a gente bota a clara o ovo no prato, a gente vai ver que aquela clara, ela fica limitada ali. Ela não esparrama igual água. Então, aquilo que limita a clara, que é transparente, a gente praticamente não vê, que limita a parte branquinha, né? A parte transparente, que ainda está cru, é chamado de membrana plasmática, se a gente fosse associar o ovo a uma célula. A parte da clara que está ali em volta, aquela gelatinosa, gosmenta, é o citoplasma. E lá no meio, a parte amarelinha, a bolinha amarelinha, a gema do ovo, seria o núcleo. Esse núcleo, numa célula eucarionte, ele é exatamente daquele jeitinho comparado a um ovo, né? Tem aquela pelezinha, que se a gente estourar aquela pelezinha, o que acontece com a gema do ovo? Espalha todinho em cima da clara. Então, o que a célula procarionte não tem é aquela pelezinha que segura o material genético dentro do núcleo, tá? Então, é como se fosse uma gema estourada em cima da clara. Já a célula eucarionte, ela tem o núcleo, tem a pelezinha, vocês vão ver. A membrana plasmática, ó, algumas partes ali, tá? Estruturas mínimas de uma célula. A membrana plasmática, ela serve para isolar a célula, né? Dar limite à célula, que nem a bordinha do ovo que eu falei. E ela também seleciona o que entra e o que sai da célula. As células, elas têm várias funções, elas também precisam de oxigênio, que elas fazem um tipo de respiração, elas também precisam de nutrientes, que elas também precisam ter um tipo de alimentação, tá? Não é igual a gente, elas não têm estômago, pulmão, essas coisas, mas elas também fazem essas funções. Então, elas também precisam de nutrientes, oxigênio, tá? Elas têm outras estruturas, chamadas de organelas. Aí eu tenho a membrana plasmática, que isola a célula e seleciona o que entra e o que sai na célula. Eu tenho o hialoplasma, ou citoplasma, tá? Que é uma solução gelatinosa, onde ficam as organelas, os órgãos das células, tá? Ficam ali acoplados, parece uma gelatina. Os ribossomos, que fazem síntese proteica para a célula conseguir se dividir, tá? Que ela também consegue se dividir e se multiplicar. Senão, quando a gente cortasse aqui o braço, não ia cicatrizar nunca. Cicatriza porque as células elas conseguem se multiplicar de volta e cobrir aquele cortezinho, tá? E o material genético, que no caso das células eucariontes está dentro do núcleo, e no caso das procariontes está jogado em cima do citoplasma. Vocês podem ver em alguns livros escrito que a diferença da célula procarionte para a célula eucarionte é o fato da célula procarionte não ter núcleo. Não é que ela não tenha núcleo, ela não tem aquela membranazinha que envolve o núcleo. Ela tem material genético, tá? Por isso que ela não é o material genético dela, como não é bonitinho dentro da películazinha igual na célula eucarionte, que eu já vou mostrar para vocês, é chamado de nucleóide. Não é chamado de núcleo, mas ela tem também DNA. Célula eucarionte. Aqui eu tenho uma imagem de uma célula eucarionte. Elas são mais complexas, tá? Mais completas. E elas apresentam carioteca, que é essa membrana em volta do núcleo, ó. O material genético delas fica guardadinho em volta de uma membrana. E elas têm várias organelas membranosas, ó. Várias organelas que vão ter funções dentro da célula. Nossa célula do ser humano, né, dos outros animais,
Não é bactéria, tirando as bactérias, são células eucariontes. Só as bactérias têm célula procarionte, que é aquela célula mais simples. O resto dos seres vivos, todos têm célula eucarionte. Algumas funções de algumas organelas aí das células eucariontes. Isso está tudo na página, vocês olharem aí, está na página 88. Na 88 eu tenho as partes de uma célula eucarionte animal e na 89 eu tenho as partes de uma célula eucarionte vegetal, tá? E tem as funções todinhas, mas eu vou falar um pouquinho sobre cada uma. Parede celular. A parede celular protege da resistência. Só tem parede celular, célula vegetal. Vocês estão vendo essas três estruturas em vermelho? Só a célula vegetal tem, tá? Só a vegetal. A parede celular, que dá proteção e resistência, fica por... É assim, ó. Em cima da membrana plasmática ainda tem uma outra parede, que é chamada de parede celular, que ainda dá mais proteção. Só as células vegetais têm. As animais não têm. Cloroplastos ou plastos, que armazenam substâncias de pigmentação, tá? Que vão estar associadas à fotossíntese, só tem as plantas. E o vacúolo, que armazena um suco celular, um tipo de água, tá? Que só as plantas têm também, porque só elas precisam. Agora, os que estão de branquinho aqui, ó, as células animal têm. Retículo endoplasmático faz o intercâmbio e o transporte. Existe o retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso, quando tem ribossomos aderidos à membrana e por isso também fabricam proteínas. Então, os retículos endoplasmático rugoso fabrica proteína, tá? Eles também fazem intercâmbio entre outras organelas, fazem transporte também de proteínas. Complexo de Golgi armazena e secreta substâncias. Várias substâncias que a célula pode precisar ali. Água, sais minerais, tá? Mitocôndrias realizam a respiração celular, liberando energia. Lisossomos, responsável pela digestão dentro da célula. Centríolos atuam na divisão celular, na formação de cílios e flagelos. Cílios é quando a célula tem em volta dela uma estruturazinha toda parecendo cílios de olho. E flagelo é cauda. Algumas células elas são flageladas, têm cauda, que facilita a locomoção, tanto os cílios quanto a cauda. Aí aqui ó, eu tenho ó, uma célula procarionte animal e uma célula, eucarionte animal e eucarionte vegetal. Olha só, as três estruturas básicas, as duas têm, ó, membrana plasmática, citoplasma, que está aqui de amarelinho, e núcleo. Aqui é a mesma coisa, o citoplasma está aqui de azulzinho, a membrana plasmática e o núcleo aqui de roxinho. Certo? As duas têm as três estruturas básicas. A procarionte, que é a lá de bactéria, a célula mais simples, também tem. Mas elas têm várias outras estruturas, ó. Retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, lisossomos, ribossomos, mitocôndria, centríolos, tá? Citoplasma todas têm, tá? Tem várias estruturas, ó. A célula vegetal, complexo de Golgi, as duas têm. Tem complexo de Golgi, tem retículo endoplasmático rugoso, tem o liso, tem os ribossomos. Aí ela tem, ó, o vacúolo, que a célula animal não tem esse vacúolo enorme assim. Ela tem, ó, cloroplastos, né? Os plastos, ó, os cloroplastos dentro dos plastos, porque ela precisa para fazer fotossíntese. Também tem mitocôndria, ela tem parede celular, que a célula animal não tem. Então tem algumas estruturas que uma célula tem e a outra não tem. Eucarionte animal e vegetal, tá? Aqui, ó, eu tenho nossos 5 reinos. 5 reinos. Olha, esse quadrinho é interessante. Lembrando que o reino Monera, que tem as bactérias, reino protista, que tem os protozoários e algas, o reino fungi, que tem os fungos, o vegetal, as plantas, e o animal que compreende todos os animais, os vertebrados e os invertebrados, tá? Vai desde a formiguinha até o ser humano, todos os animais. Aí, olha só, unicelular, só quem só é formado por uma única célula, só organismos, as bactérias e os protozoários. O resto, todo mundo é pluricelular. Ó. Os fungos são pluricelulares, as plantas são pluricelulares e os animais são pluricelulares. Agora, quem tem célula procarionte?
Só a bactéria, ó, no reino Monera, ó, só a bactéria. O resto todinho, os protozoários, os fungos, as plantas e os animais, ó, tem célula eucarionte. Eu falei para vocês, só quem tem célula procarionte são as bactérias, e elas fazem parte do reino Monera. Agora, vocês lembram o que é? Vocês sabem, né? Não sei se vocês sabem ainda. Autótrofos e heterótrofos. Autótrofos produzem seu próprio alimento. Por exemplo, as plantas produzem o próprio alimento através da fotossíntese, né? Então, ó, as plantas, ó, os vegetais são autótrofos. Protozoários, alguns são autótrofos e alguns são heterótrofos, dependem de outros seres vivos para se alimentar. Nós, ó, animais, somos autótrofos. A gente depende de outros seres vivos para se alimentar. A gente não consegue produzir nosso próprio alimento. Que nem os fungos, ó. Os fungos também são heterótrofos, não conseguem produzir o próprio alimento. Agora, existem bactérias que conseguem produzir o próprio alimento. As cianobactérias são umas, elas fazem fotossíntese. E tem bactérias que precisam se alimentar de outros seres vivos. As bactérias decompositoras, por exemplo, elas se alimentam de matéria orgânica, né? E eu também tenho protozoários que produzem o próprio alimento e protozoários que necessitam de outros seres vivos para se alimentar. Tá? Esse quadrinho é legal. Bem explicativo. Os 5 reinos. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham entendido, tá? Principalmente a diferença de célula animal, de célula procarionte e eucarionte. Célula procarionte só as bactérias têm, é aquela célula mais simples, que só tem nucleóide, não tem núcleo bem definido. E a célula eucarionte é aquela célula mais complexa, cheia de organelas, tem núcleo definido e ainda por cima tem célula eucarionte animal e célula eucarionte vegetal, que são diferentes. Lembrando também que existem vários tipos, a célula, aqui a gente está vendo esses formatos aí, né? Mas as células, na verdade, elas possuem diversos formatos diferentes, tá? No livro de vocês podem ver isso na página 81. Na página 81 tem vários tipos de bactérias. Vocês veem as bactérias que são unicelulares, uma única célulazinha, tem vários formatos diferentes. Vocês vão ver também na página 87 os tipos de célula animal diferente, eucarionte. Várias células eucariontes diferentes, tá? O neurônio é diferente do espermatozoide, é diferente das hemácias, tá? E no corpo humano está mostrando diferentes formatos de célula na página 91. Deem uma olhadinha, tá? Só para dar mais uma comentada aqui, que está no livro na página 93, para a gente fechar esse livro. Semana que vem a gente inicia o nosso próximo livro. Está falando um pouquinho sobre vida acelular. O que significa acelular? Significa organismos que não têm célula. Tá? Um exemplo de um organismo que ele não tem célula é o vírus. O vírus ele é considerado acelular no organismo, né? Então, como o vírus é considerado acelular, alguns cientistas vão dizer que ele não tem vida, porque para ter vida pela teoria celular tem que ser formado por célula. Já outros cientistas vão dizer que como ele consegue entrar numa célula, parasitar essa célula e ali dentro ele usar as funções dela e conseguir viver parasitando ela, às custas dela, ter metabolismo às custas dela, alguns cientistas vão dizer que ele é um ser vivo, tá? Mas ele é considerado acelular, sem célula. Mas mesmo assim, ele provoca doenças, não é? Ele entra dentro do organismo e pode provocar doença, que nem essa que a gente está vivendo agora. O coronavírus é um vírus que entra no organismo e causa um grande estrago, porque ele parasita as células e consegue ali fazer as funções dele parasitando nossas células. Então, mesmo eles sendo acelulares, eles conseguem sobreviver dentro de outras células. Tá? Então, a palavra acelular vale para os vírus. Beijinho para vocês, até semana que vem. Espero que tenham entendido, tá? Ó, beijo. Muita saudade, a tia tá de vocês, tá?